Olá, eu sou o Fabiano Pereira e está começando mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, aqui no campus da USP em Piracicaba. E o nosso tema de hoje é muito legal, nós vamos falar sobre estufas urbanas. E para falar sobre isso, nós temos um time de peso aqui de especialistas que vai comentar com a gente sobre essa questão, sobre a conceituação, sobre exemplos de aplicação, sobre as tendências, né, da aplicação de estufas urbanas no Brasil e no mundo. Eu quero então dar as boas-vindas para esse grande time de colaboradores, de especialistas da ESALC e do IAL. Pessoal, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O Que Diz a Ciência. Bom, e para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber de vocês, afinal, o que são estufas urbanas, né? Fala um pouco da conceituação, fala um pouquinho sobre as tendências, fala um pouquinho sobre a aplicação disso no Brasil e no mundo. Como é que anda o panorama das chamadas estufas urbanas por aí? Então, estufas urbanas está sendo uma tendência cada vez maior, principalmente quando a gente pensa no debate de cidades grandes, que as cidades estão crescendo, né? Segundo projeções, muito em breve a população mundial vai ser majoritariamente urbana. E o espaço da cidade ele está sempre muito em disputa, né? O espaço físico mesmo, a terra. Então, estufas urbanas está sendo uma tendência cada vez maior. E aí a gente pode classificar de uma forma muito resumida em dois tipos, que são as estufas urbanas verticais e as estufas urbanas que são as que provavelmente a maior parte das pessoas conhecem. As verticais são estufas urbanas que são cultivadas em mais de um nível e as estufas normais são essas que é cultivada somente num nível. Bom, você comentou também de onde elas surgiram, tendências, e eu acredito que o ponto inicial, acredito que seja na Holanda, onde tem um investimento muito grande em tecnologia para cultivo indoor. Então, aí também veio o cultivo com iluminação artificial, possibilitando produzir, cultivar alimentos, principalmente hortaliças, em locais fechados. Também o controle térmico e de todos os parâmetros. Você tem um controle nutricional muito específico e lá eles têm essa disponibilidade de tecnologia. Então, acredito que lá pode ter acontecido um pontapé inicial para isso. Mas outros pontos muito importantes, acredito que seja o continente asiático, devido à grande densidade populacional, a China, como outro grande exemplo. Esses fatores foram se comunicando, então acabou gerando esse desenvolvimento e até uma demanda dessa urban farming. Legal. Agora, que tipo de desafio um profissional da área de engenharia agronômica e um profissional da área de engenharia civil, da área de arquitetura encontra para desenvolver um projeto dessa natureza? Não é algo muito usual ainda, né? Não é algo ainda tão largamente visto por aí. Vocês, enquanto né, futuros profissionais, na verdade profissionais, né, em desenvolvimento, quais foram assim as principais dificuldades, os principais desafios que vocês encontraram no processo de elaboração da proposta de vocês, né, da qual nós vamos falar mais especificamente, da questão da premiação daqui a pouco? Eu acho que o desafio maior é combinar as diferentes áreas de conhecimento que envolvem esse projeto. Então, é uma multidisciplinaridade muito grande nesse projeto. Então, você precisa conseguir abranger a maior parte das demandas, no caso, que era a produção de alimentos, com uma arquitetura boa, assim, e garantindo a economia e, além disso, conseguindo um grau de sustentabilidade grande para o edifício, que foi um desafio muito grande também.
Eu acredito que foi uma experiência interessante, porque a arquitetura ela é uma matéria que engloba muitas outras disciplinas, muitos campos de conhecimento. Então, poder juntar todo esse conhecimento que foi agregado pelos estudantes de agronomia junto com a arquitetura para promover uma proposta desse tipo que vai trazer benefícios para diversas outras pessoas é algo muito positivo, porque a gente está vendo cada vez mais o quanto é importante essa interdisciplinaridade, essa conversa entre as diferentes áreas, porque a gente sabe que no mundo as coisas se interconectam, então não adianta cada um só ficar na sua área, uma hora as coisas têm que convergir, e foi isso que a gente fez, e é muito interessante ter aplicado esse conceito em estufas urbanas. Legal, e você que nos assiste deve estar perguntando, ok, mas como é que eles se encontraram, né? E do que projeto é esse do qual o Fabiano está falando? Esse grupo, né, de estudantes da USP participou de uma premiação do BRICS Awards, né, e foi premiado graças a um projeto de estufas urbanas. Eu quero ouvir de vocês, primeiro, como é que vocês resolveram participar dessa premiação? E segundo, como é que vocês se encontraram? Como é que vocês formaram esse time para a participação desse prêmio? Esse projeto ele surgiu a partir de um edital da Exalc, que tem uma parceria com a Universidade da Holanda, que chama Wageningen. E nesse edital tinha um concurso que chamava Urban Greenhouse Challenge 2, e esse concurso tinha a proposta desse projeto de desenhar uma estufa urbana numa área de um parque que está sendo construído em Dongguan, no sul da China. Então, a gente passou por um processo seletivo dentro do Instituto de Graduação de Arquitetura, tanto nas pessoas da arquitetura, quanto o pessoal da Exalc também passou. E aí a gente foi selecionado e depois alguns outros integrantes foram agregados por convite, e a gente formou a equipe. Mas muitas equipes também do concurso foram construídas através da plataforma, então tem várias equipes que são formadas por universidades diferentes. E quando a gente terminou o projeto, né, depois da conclusão desse concurso, a gente resolveu nos inscrever no BRICS Award Solutions por causa da abrangência que esse projeto possui e de querer mostrar um pouco, né, como esse projeto foi desenvolvido durante 9 meses, ele pode ter uma aplicação, sabe? Então foi assim que surgiu a ideia. Eu ia falar mais um pouco, igual a Juliana comentou, da formação dessa equipe, que foi a universidade, primeiramente, que divulgou esse processo por conta da parceria da Exalc com a Universidade Holandesa. E, posteriormente, esse processo seletivo calhou de acontecer de alunos do IAL e da Exalc serem selecionados. Mas foi divulgado, né, esse concurso para diversos campos da USP, e essa foi basicamente a equipe formada, na qual depois a gente teve a liberdade de agregar alguns integrantes que a gente achou que ia trazer um grande potencial para o time. Legal, então basicamente vocês não se conheciam, uma parte, o pessoal da Exalc, o pessoal do IAL, não se conhecia antes de embarcar juntos nesse desafio, é isso? É isso mesmo, a gente não se conhecia, a gente se conheceu no final de 2019 e vivemos todo 2020 juntos, aí vendo semanalmente por reuniões remotas, né? Porque a gente teve um início de reuniões presenciais, mas muito breve, e logo depois a gente só realizou o processo todo do projeto mais grosso de forma remota. Legal, e para falar um pouquinho mais sobre esse desafio de elaborar todo o projeto em meio à pandemia, eu vou continuar conversando com esse grupo logo depois do intervalo. Não saia daí, que o que diz a ciência volta já. Até 2030, precisamos acabar com a fome, por meio de alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.
Nós estamos fazendo comida saudável e a gente não pode ter desperdício. Tem muita gente passando fome aí. E garantir o acesso a todas as pessoas, em particular pessoas em situações vulneráveis, incluindo as crianças. Uma coisa que eu aprendi outro dia é que na cozinha nunca se fala eca. Temos que garantir sistemas sustentáveis de produção para os alimentos e também plantar de forma a manter o ecossistema. Saiba que 70% dos alimentos do Brasil vêm da agricultura familiar. O acesso à alimentação de forma igualitária é um direito. Se a gente dividir a nossa comida, as pessoas não vão passar fome. É preciso mudar a forma como consumimos os alimentos e combater o desperdício. A ordem aqui é que nada sobra. Alguém quer mais comida? Vamos refletir. O que mais é preciso para garantir o acesso à alimentação saudável para todos? O que significa produzir e consumir alimentos saudáveis de forma sustentável? Nós estamos de volta com o programa O que Diz a Ciência, hoje conversando com esse timão de especialistas do IAL e da Exalc, que participou, né, de um desafio internacional sobre projetos de estufas urbanas. E no final do bloco anterior eu comentei que eu queria abrir esse bloco perguntando para eles o seguinte: como é que foi desenvolver esse projeto, né? Primeiro, com um time que se conheceu, como a Ana falou para a gente ali no finalzinho do primeiro bloco, às vésperas, vamos dizer assim, do início da pandemia. Como é que foi essa coisa de trabalhar à distância no decorrer de todo o ano? Bom, eu acredito que foi bastante desafiador. A gente tinha que resolver várias frentes de atuação ao mesmo tempo, demandou muita organização e contato, então a gente mantinha um contato diário. Tínhamos reuniões síncronas semanais e também, como eram várias frentes de conhecimento atuando ao mesmo tempo, a gente também dividiu o grupo em alguns blocos assim, de atuação. Então, certas pessoas eram responsáveis pelo desenvolvimento de certas áreas do projeto. Além disso, a gente desenvolveu também um Trello, onde a gente tinha uma visão assim, geral de tudo que estava sendo desenvolvido, o que precisava ser encaminhado. Então, acho que a chave do desenvolvimento do projeto foi a organização e a comunicação constante, assim. Eu acho que teve outra coisa que foi importante, assim, para toda a confiança do grupo, que foi no final de 2019, que a gente conseguiu unir todo o grupo, todos os integrantes, e fizemos um intensivão em São Carlos, ali no IAL. Então, foi a partir daí que eu acho que surgiu uma confiança em cada integrante, para que em 2020, por conta da pandemia, cada um na sua casa, cada um separado, um do outro, ter essa confiança e conseguir distribuir as atividades bem, sabendo e confiando no que o outro ia entregar, sabe? Então, acho que esse pontapé inicial foi essencial. Muito legal. Agora, vocês concorreram com quantas equipes, quantos projetos fizeram parte desse desafio, dessa competição? Foi mais de 50 equipes ao todo e estudantes assim de diversos lugares, diversos países, não só um país, né? O que aconteceu com a nossa equipe é que todos os membros é do mesmo país, o Brasil. Mas tinha muitas outras equipes que em uma equipe só tinha diversos membros de outros países. Então, por exemplo, Espanha, Alemanha, enfim. E muita gente da China, inclusive, que estava participando de equipes de outros lugares do mundo. Então, inclusive, o fuso horário assim, foi algo muito difícil para tentar conciliar aí durante a pandemia, achar horários para fazer a reunião. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu sei que tinha aí, parece que previsto alguma coisa como uma
uma viagem, me corrijam se eu estiver errado, mas alguma coisa como uma viagem para conhecer o local da implementação e por conta disso, por conta da pandemia, não foi possível realizar essa etapa presencial. De que forma vocês acham que isso aumentou o desafio, né, de desenvolvimento do projeto que vocês apresentaram? Inicialmente a gente tinha programado uma viagem para a China, para a gente conhecer exatamente onde ia ser instalado o projeto, mas isso ia ser no começo de fevereiro, foi quando a pandemia se instalou, então a gente achou que ia, aí chegou uma semana antes, eles falaram, não vai mais poder ir, a gente vai tentar fazer vídeo, fazer um jeito diferente, e para a gente ia ser um ganho muito grande, né? Poder ir para aquela região, para conhecer os hábitos das pessoas, saber a alimentação, o que elas fazem no dia a dia, porque a gente estava projetando uma coisa para ser construída na região de Dongguan, na China, que é uma coisa totalmente diferente da gente, né? Então, acabou se tornando um pouco mais desafiador para a gente. Até porque obter as informações de lá da China não eram tão fáceis, né, pra gente. Eu acho que só citar um pouco que, entre aspas, foi engraçado, que essa visita para a China estava sendo prevista ali para início de janeiro, fevereiro, né? Que foi quando a pandemia explodiu lá na China. Daí a gente falou, tudo bem, vamos esperar que a gente vai ter esse intercâmbio cultural, pelo menos na Holanda, que a gente ia apresentar depois, caso a gente conseguisse para as finais que aconteceu, e apresentar o projeto lá, conhecer todas as equipes que estavam envolvidas e todo mundo. Mas daí, justamente quando chegou próximo dessa data da gente realizar a final na Holanda, a pandemia explodiu no mundo inteiro e realmente inviabilizou todo o processo. Eu queria só acrescentar que o desafio ele tinha uma duração muito diferente da que teve. Inicialmente ele era para durar até março ou abril, não me lembro agora. Mas por causa da pandemia ele acabou se estendendo até setembro, então a gente ficou quase um ano mesmo nessa trajetória, e a final, que foi a seleção mesmo dos ganhadores, dos 3 primeiros lugares, ela aconteceu de forma presencial, a gente teve um membro, que é o Gabriel, que ele estava lá, mas as pessoas que estavam aqui no Brasil não conseguiram, não puderam ir, por causa de um lockdown, assim, dos países fazendo em relação a gente, não? Os brasileiros não podiam entrar, porque estava muito, muito forte a questão da pandemia aqui no país. Então, teve isso também. Agora, pessoal, se vocês pudessem destacar os diferenciais do projeto de vocês em relação aos demais projetos, né? E os diferenciais que levaram vocês aí, né, a obter essa premiação, quais seriam esses diferenciais? O que desse projeto, né, criado aí em parceria por vocês, se destacou? A gente teve um projeto que começou com algumas demandas já pré-estabelecidas pelo Urban Greenhouse Challenge da Universidade da Holanda, que foi proposto para a gente. Então, a gente teve que projetar por meio, dentro de conceitos como, por exemplo, a gente tinha que integrar arquitetura com agronomia, com a parte do aspecto social desse edifício, com a sustentabilidade e também desenvolver um modelo de negócio que fizesse todo esse projeto funcionar, que fosse viável, algo replicável. Então, além disso, a gente foi um trabalho muito interessante, porque a gente começou com um projeto bem, digamos, básico, mas sem muitos detalhes, e a partir do momento que o desafio foi avançando, a gente teve que desenvolver cada vez mais cada um desses aspectos que eles exigiam da gente. Então, a gente teve vários elementos que a gente foi adicionando e que foram trazendo coisas mais positivas para o nosso projeto. Eu acho que a Ju pode falar um pouco sobre a nossa agrofloresta. Então, o nosso projeto ele tinha um diferencial em relação a todos os outros, que a gente propôs um sistema agroflorestal. Na verdade, a gente propôs 3 tipos de sistema agroflorestal na nossa área. Então, a gente propôs um sistema agroflorestal que, na verdade, você está juntando floresta com produção de alimento, né? Então, a gente juntou isso tanto com árvores frutíferas, criando como se fosse um bosque, quanto com árvores maiores, tipo eucaliptos, né, que a gente vê muito aqui no Brasil, com já plantações de café, cacau, e também a gente teve uma área bastante lúdica, assim, que a gente criou para as pessoas no parque, que era de capins. Então, eram capins comestíveis,
e que não se trata muito aqui no Brasil desse assunto, mas na Holanda esse tipo de cultivo é bem comum já. E aí, com esse cultivo, a gente conseguia fazer o nosso ciclo de resíduos. Então, todos os resíduos do prédio, eles voltavam, então nada era perdido. Então, todo o resíduo desses capins era colocado numa máquina, né, que circulava e transformava isso em adubo para as outras plantações. E aí, além disso, no nosso edifício, a gente fazia várias culturas diferentes. Normalmente, em estufas verticais, se faz uma mesma cultura. E no nosso, a gente conseguiu criar um sistema que produzia diversas culturas em vários andares. Isso foi bastante diferente também no nosso projeto. Eu gostaria de complementar também, eu acho que é muito icônico também a forma do nosso edifício, né? Se a gente parar para analisar, ele parece uma mão com os dedos abertos, a gente gosta muito dessa referência. E essa escolha projetual se deu de forma que a gente conseguisse otimizar a luz natural o máximo possível para todos os andares do prédio, né? E assim a gente conseguisse diminuir custos com iluminação artificial. E também por conta dessa forma, a gente conseguiu criar também várias rampas externas que permitam aos usuários conhecer as formas de cultivo, enfim, sem oferecer qualquer tipo de risco à segurança biológica das plantas, né? Então, em alguns projetos do concurso, os usuários iam dentro do espaço conhecer as formas de cultivo, enfim, e a gente, prezando por esse conceito de segurança biossanitária, acho que o pessoal até pode me corrigir se estiver falando errado, optou por fazer esse contato de forma externa, né? E também havia possibilidade de fazer alguma visita guiada. E a gente também aliou alguns conceitos da tecnologia blockchain para desenvolver um sistema de criptomoeda dentro do parque, então funcionaria como uma ficha de parque de diversões mesmo, que a pessoa poderia, enfim, trocar por alimentos, por produtos, e também a gente tinha um sistema de gamificação. Então, quando a pessoa levava algum lixo para ser utilizado na composteira, fazia algum exercício nas nossas salas de exercício, ela ganhava pontos por isso, podia trocar por produtos. Então, a gente aliou vários conceitos que estão bem na moda nesse projeto. E a gente também colocou um sistema de rastreamento no alimento, porque toda a ideia de segurança alimentar vem muito para a gente conhecer de onde veio aquele alimento, quem produziu, como foi produzido. Então, todo o alimento produzido no prédio e também o alimento que vinha de fora, produzido pelos produtores locais e que era vendido no nosso mercado, tinha esse sistema de rastreio, assim, como uma forma de aproximar realmente o produtor do consumidor. A gente também teve todo um cuidado para tentar fazer com que essa estufa, com que esses alimentos que fossem vendidos e produzidos dentro dela e do entorno fosse economicamente acessível. Então, durante todo o processo, a gente se preocupou em analisar todos os tipos de cultivo que eram feitos naquela região, quais que seriam os mais apropriados, ver a relação do que estava sendo já produzido pelos pequenos e médios produtores lá naquela região da China, para que a gente também não fosse uma concorrência deles. Então, a gente também, na nossa área que a gente vende os alimentos, a gente também vende alimentos de terceiros, tentando sempre criar um ambiente colaborativo e que pudesse juntar cada vez mais aquela comunidade e ensinar, trazer cada vez mais as pessoas para perto do seu alimento, para que elas pudessem compreender melhor de onde estava vindo aquela comida e ter maiores noções de como se nutrir, o que faz bem, o que não faz, o que é positivo ou não para ela. Toda nessa questão de bem-estar também, psicológico e físico também. Muito legal. Agora nós vamos assistir rapidinho o VT com a maquete eletrônica que foi produzido para o prêmio, para que você que nos assiste está curioso, consiga aí visualizar um pouco do que foi o trabalho desenvolvido por essa galera.
Muito legal, parabéns, pessoal. Agora, para encerrar, eu tenho que fazer uma última pergunta. A parceria ficou no Cora ou aquilo que nasceu dentro desse projeto aí, vocês pretendem estender para outros projetos? Essa parceria será mais duradoura? Nossa, com certeza. Eu acho que a gente teve uma relação muito forte, muito intensa, e foi uma troca muito transformadora, assim. Poucos de nós tinham tido contato com um trabalho com diferentes áreas de conhecimento. Então, por exemplo, engenharia agronômica. Também teve outras áreas de conhecimento que a gente usou nesse desafio. E eu acho que ele transformou muito o que a gente imagina para o nosso futuro, assim, o que a gente quer trabalhar, com o que a gente quer fazer, como a gente quer transformar. E a gente tem o projeto aí pronto, né? A proposta está elaborada e a gente quer divulgar ele para o mundo, quer levar para vários lugares, correr a vários editais, para que cada vez mais isso se torne uma discussão entre nós, assim, né? Não é porque a gente projetou inicialmente para a China que talvez não possa ser pensado algumas coisas para a nossa realidade, seja uma comunidade local, seja uma comunidade maior, enfim. Acho que os conceitos que estão lá, eles são super, super flexíveis, super fáceis de usar e de incentivar. Eu acho que, como exemplo disso, a própria premiação do BRICS já é uma extensão disso tudo, porque inicialmente o projeto foi pensado para a China, mas assim que a gente soube desse outro edital que a gente se encaixaria, a gente tentou se inscrever, adaptou todo o projeto e já conseguiu ser premiado nessa vertente, né? Então a intenção é, assim que surgir a oportunidade, a gente vai ficar atento para cada vez mais expandir esse conceito e tornar ele mais viável e possível. Pessoal, muito legal. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês por aceitarem o nosso convite, né, para participar do programa O que Diz a Ciência. Parabéns pela conquista, acho que é mérito inegável de vocês, do projeto inovador, da proposta inovadora, sustentável, e eu espero realmente, né, que a gente veja da maquete eletrônica isso nascendo, né, para o concreto e ferro e muita terra, né, e muita semente, e que isso realmente frutifique e a gente veja esse conceito se espalhar não só pelo país, mas pelo mundo. Parabéns mais uma vez, viu? Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Isso é sempre muito positivo para a gente. Muito obrigada, viu, Fabiana? Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa O que Diz a Ciência. Lembrando que esse espaço é feito para você, por isso suas dúvidas, suas críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindas. Envie através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá. Tchau! Até 2030, precisamos acabar com a fome, por meio de alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Nós estamos fazendo comida saudável e a gente não pode ter desperdício. Tem muita gente passando fome aí. E garantir o acesso a todas as pessoas, em particular, pessoas em situações vulneráveis, incluindo as crianças. Uma coisa que eu aprendi outro dia é que na cozinha nunca se fala eca. Temos que garantir sistemas sustentáveis de produção para os alimentos e também plantar de forma a manter o ecossistema. Saiba que 70% dos alimentos do Brasil vêm da agricultura familiar. O acesso à alimentação de forma igualitária é um direito. Se a gente dividir a nossa comida, as pessoas não vão passar fome. É preciso mudar a forma como consumimos os alimentos e combater o desperdício. A ordem aqui é que nada sobra. Alguém quer mais comida? Vamos refletir.
O que mais é preciso para garantir o acesso à alimentação saudável para todos? O que significa produzir e consumir alimentos saudáveis de forma sustentável?